E a gravação das palestras, elas são com objetivo, e aí, à medida que vocês estejam cadastrados lá no curso de liderança, vocês recebem automaticamente o link assim que o vídeo renderiza na base Google, né? Eles lá, já liberam lá. Mas a estabilidade produz capacidade. Parte um, vamos lá, vamos conversar, vou ler um pouquinho e vamos conversar sobre isso. Nos capítulos 1 e 2, vimos que a nossa principal prioridade é o desenvolvimento de nosso potencial. Não usamos todo o potencial que temos. Algo que existe como possibilidade não se transforma necessariamente em realidade. Contudo, isso pode ocorrer se adicionarmos outros ingredientes. Lembram da brincadeira da Carol, né? A gente estava falando aqui que nós, na melhor das hipóteses, usamos aí abaixo de 10% da nossa capacidade mental. E Einstein, que foi um gênio, né, usou 13%. Né? Então, nós não usamos o nosso potencial. Não só o nosso potencial mental, como o nosso potencial de possibilidades, o nosso acervo de possibilidades. A gente não usa. Irmãos, e deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu acho que isso é até instintivo, né, de segurança. A gente não usa isso em relação às nossas energias, aos nossos sonhos. A gente sonha muito para nós e pouco para o reino. A gente investe muita energia naquilo que é nosso, pouca energia naquilo que é para o reino. Parece que a gente, quando a vida consome muito de nós, e quando a gente quer fazer alguma coisa a mais para o reino, a gente pensa em autopreservação. Acho que a gente entra em stand-by, né? A gente começa a reservar energia para nós, porque a gente imagina, nossa, a semana que vem vai ser doida, despesa, eu tenho contas a pagar, eu não posso ter essa despesa com a igreja, eu não posso fazer isso. Você entra em stand-by. E, na verdade, a lógica é totalmente outra. E vocês estão ouvindo isso de uma pessoa. Eu nunca me considerei materialista, mas eu sempre tive um cuidado muito grande, por exemplo, com o meu tempo. Sempre tive. Eu não sei se a minha filha pode dizer que ela me viu durante tempos assim, ocioso. Eu não sei. Nunca. Qual é a leitura, Jéssica, que você tem? Não é? De tempo, né? Como é que você. Eu gostaria de ouvir isso da Jéssica, isso não está combinado. Jéssica, você pode me contradizer, por favor, né? Como você vê eu fazer. O meu tempo é ocupado como e que tempo sobra? Como é que funciona, Jéssica? É pelo que eu observo, você dorme muito pouco, acorda muito cedo e não para em nenhum momento mesmo. Está sempre com a mente trabalhando e sempre empreendendo alguma coisa, desde sempre. Tudo bem que isso é uma doença, né? Não tem, não tem nenhum mérito nisso. E piora quando eu não tomo remedinho. Mas, então. Não, não toma remedinho, só toma café mesmo. Então, sempre foi assim. E sempre pensando na casa, sempre pensando na família, sempre pensando na casa do Senhor, no reino. A minha vida tem sido traçada assim. Então, na hora que você chega no reino, se você entra em stand-by, cara, não sei para o que você serve. Não sei então para o que eu sirvo, né? E aí a gente tem que ter cuidado. Tem uma coisa que me mete medo, realmente me mete medo. Se você é canal de bênção e se você se torna represa em todos os sentidos, de energias, de sonhos, de projetos, de pensamentos, de dinheiro, de abraço, de carinho, de equilíbrio, de generosidade, se você se torna represa, se você não é rio, se você não é canal de bênção, você serve para quê mesmo? Eu sirvo para quê mesmo? E detalhe, se o braço de Deus sou eu para que a bênção chegue na vida do outro, então eu tenho alguns problemas para resolver, e são graves, e são severos, e são sensíveis, né? Deixa eu só dar uma conferida, porque eu acho que nós anunciamos que íamos fazer a escola bíblica hoje, já hoje, ao vivo. Deixa eu só dar uma conferidinha aqui, porque eu acho que eu vi o irmão Adailton Teodoro aqui. Qualquer coisa eu chamo ele para cá. Me deem um minuto só, por favor.
Não tô conseguindo escutar o áudio aí. Sim, sim. É que a gente estava fazendo fofoca aqui, aí a gente fecha o áudio para. O irmão Adailton está aqui com a gente, ele está aqui do meu lado aqui. E o irmão Adailton é muito bem-vindo, sempre. Então, irmãos, voltando, né, a gente está finalizando o curso de liderança, a palestra com a liderança, para entrar efetivamente na escola bíblica. Então, quando a gente começa, quando a gente não consegue servir a Deus como canal de bênção, e eu tenho medo disso, né? Tem alguma coisa errada. E eu fico sempre pensando o que eu posso fazer a mais, o que está no meu alcance, e eu vou dizer mais, eu acho que chega uma hora que você tem que pensar, olha, está um pouco além do meu alcance, mas o que a gente pode fazer? A Bíblia diz que de Deus é o querer e dele é o efetuar. Então, peraí, se de Deus é o querer e de Deus é o efetuar, então se ele põe o desejo no coração, ele vai dar recursos também, ele vai enviar recursos também, né? Então, vamos avançar. Algo que existe como possibilidade não se transforma necessariamente em realidade. Contudo, isso pode ocorrer se adicionarmos outros ingredientes. Compara o potencial a uma caixa de mistura pronta para bolo, por si só. O fato de eu ter no armário da cozinha o produto para fazer um bolo não significa que o bolo será realmente feito. Precisarei ter certo trabalho para que o bolo em potencial em meu armário venha se tornar um bolo real na mesa. Quer dizer, uma coisa é o bolo em potencial, outra coisa é o bolo real. Uma coisa é a capacidade em potencial, outra a capacidade real. O serviço em potencial e o serviço real. Entendem isso? A visão em potencial, mas uma visão transformada em realidade. E quantos de nós permanecemos na esfera da potencialidade e ignoramos o universo da realidade? Isso é muito grave, é muito severo, né? E nós precisamos ter cuidado com isso. Não se esqueçam que no ciclo de atividades você tem lá, no pré-ciclo, você tem lá o camarada que é visionário, o camarada que planeja e o camarada que é realizador. Pessoal, me permitam, eu vou continuar a leitura, mas me permitam contar para vocês uma história. Eu não sou modelo, eu não sou exemplo, eu não me considero, mas eu tento, né? Me ofereceram há um ano atrás a possibilidade de montar uma empresa chamada Botomac. Legal. Equipamentos para gastronomia, hotéis, restaurantes, bares. Legal, vamos montar. Se aceita? Aceito. Olha, não tenho dinheiro, não tem problema não, nós temos um sócio capitalista. Você topa? Topa. A sua parte vai ser de organização. Você aceita? Aceito. Durante esse um ano, eu trabalhei montando toda a estrutura dessa empresa. Então, tem uma moça que trabalha em home office, ela já lançou todos os produtos da tabela. Foi trabalho de quase 6 meses. São 1.800 produtos na tabela. Todos eles digitados um a um. A empresa que faz a parte de arte e que montou o site está no Ceará. Um ano trabalhando. Eu mostro os rascunhos. Eu sentei aqui nessas minhas horas de devaneio, né, de trabalho, e fui desenhando o site. Desenhando. Se você entra hoje na internet, botomac.com.br, está lá, 1.800 produtos, o site da forma como estava na minha cabeça, tudo organizado, tem CNPJ, tem inscrição estadual, a partir de amanhã, conta bancária, a partir de amanhã vocês vão ver uma vaga divulgada no Solutudo, contratando um vendedor, estabelecemos, tem tudo para funcionar, tudo. Não falta nada, né? Aí, essa semana, o Murilo, que é nosso sócio, é um grupo, o Murilo, que é nosso sócio, ele me chamou e disse assim, vamos dar sequência à imobiliária. Nós estamos montando a Bertani e Oliveto, é uma imobiliária. E já estou eu de novo, com horas e horas pensando, estruturando, imaginando, e tá, vamos lá, vamos desenhar um site, vamos montar a página no Facebook, as redes sociais.
Eu não preciso do CNPJ para imobiliária, preciso do Cresce. Então, vou tirar o Cresce, ele já tem o dele, estamos montando. Daqui a pouco, já temos aqui uns 30 imóveis captados. Uns 30. Né? Então, assim, aquele camarada que só sonha é um sonhador. O camarada que sonha e planeja, ele é um cara organizado, minimamente são. Mas o empreendedor é aquele que sonha, realiza, planeja, né, e realiza. E não só realiza, mas faz com que esse negócio funcione. Vocês estão entendendo a diferença? E é isso que Deus te dá, é isso que Deus me dá na sua casa, na sua obra, para a sua casa, para a sua obra. Eu entendi perfeitamente o que Deus fez comigo. Ah, você é um empreendedor, né? Você é visionário, então vai fazer isso para a minha obra, para a minha casa. Irmãos, olha só, como é que a gente já vai fazer outra história? Tem que botar no papel, mas que isso essa semana vai virar realidade, vai. Olha aqui, ó. Sabe o que é isso aqui? Documento dos terrenos à nossa volta. E o dia que souberem, que essa cidade souber, que a Igreja Batista Central comprou o prostíbulo, comprou a zona, a casa de prostituição da zona, ou pelo menos uma delas, comprou o bar mais antigo da zona, eu acho que, eu acho que muita coisa começa a fazer sentido na cabeça de muita gente. Então não adianta você querer ver o lugar transformado, não adianta você querer ver o bairro transformado, não adianta você querer ver uma unidade de atendimento social na área de prostituição, uma creche ou uma escola. Aonde? Aí vai cair do céu? Não, Deus vai honrar e vai colocar na sua mão se você estiver orando por isso. Bateram na nossa porta. Bateram na nossa porta. E aí eu fico numa situação complicada. Eu estou falando sobre liderança, estou dentro desse capítulo 1 aqui da Joyce Meyer, do livro da Joyce Meyer. Eu estou contextualizando. Ué, você não tenha cuidado com a oração que você faz, então. Então não ore. Porque pediu, está pedido, não adianta ficar arrependido, né? Você não orou? Você não pediu a Deus os terrenos em volta? O Senhor manda. Ah, não, mas a gente não pode pagar, então. Mas Deus já sabia disso antes de mandar. E você não orou? Se orou é porque você não podia comprar. Quando você remete para o Senhor, normalmente, e esse é um problema nosso, a gente remete os impossíveis. Mas se de Deus é o querer, dele o efetuar, as estratégias de Deus funcionam. O irmão Dailton me falou uma coisa aqui que eu não sabia. Eu estava preocupado porque eu não estou vendo a evolução das vendas no grupo, não tem nenhum combo sobrando. Tudo foi vendido. E o irmão Dailton veio para cá hoje cedo preocupado, porque ele tinha visto lá que ainda faltava 28. Chegou aqui, eu também não sabia. Ele cunhou aqui agora. Eu falei, não tem mais combo, acabou tudo. Então, olha como é que é isso. Isso é sonhar, planejar, empreender e fazer o negócio virar. Então, não dá para ser diferente. E nós temos essa experiência aqui. Não tinha Kombi, não tinha nada, tá aí. Não tinha ônibus, não tinha, tá aí. Os equipamentos da cozinha eram velhinhos, ainda precisa melhorar, mas hoje nós temos 2 freezers novos, uma geladeira novinhos, armários de cozinha que foram recolocados, o fogão que veio. Isso não surge do nada. A mesma coisa com a padaria, a mesma coisa com o estúdio, a mesma coisa com essa sala. Eu não tinha lugar para atender ninguém. Mas você sonha, mas você senta, planeja, ora, e Deus traz a existência. Não tem como romantizar isso. É trabalho. Uma mulher essa semana, irmão Dailton, uma mulher recebeu as fotos da igreja, ela acessou, recebeu. Diz que ela chegou para o esposo e falou assim: nossa, onde a igreja alugou aquela frangueira? A igreja. Oh, emprestaram para a igreja. Aí o esposo respondeu para ela: falou, não, a frangueira é da igreja. Como assim? A igreja tem uma frangueira? Assim, nossa, a igreja tem. O rapaz, um dos herdeiros do terreno, que veio aqui me trazer os documentos dos terrenos, na verdade eu dei uma informação errada, porque eu recebi errada. Eu falei que eram 3 terrenos totalizando quase 900 metros. São 2, totalizando quase 900 metros. São 2. Aí, o rapaz entrou aqui, veio, sentou aqui, ficou aqui comigo uma hora e um pouquinho.
trouxe toda a documentação, aceitaram o parcelamento, isso é outra história, como é que a gente vai pagar é outra conversa, né? Não tinha dinheiro, propus o parcelamento. O parcelamento é metade de um e metade do outro, né? São duas famílias herdeiras. Todo mundo aceitou. Agora o advogado faz o documento, agora nós vamos juntar as panelas e vamos trabalhar, né? E o nosso compromisso vai ser pagar R$10.000 por mês. E nós vamos pagar os R$10.000 por mês e não vai faltar nada. Eu tenho certeza absoluta disso. Depois a gente vai conversar sobre a estratégia. Mas nós não podemos perder. E eu vou falar baixo porque eu estou perto da parede aqui. E eu estou falando sobre a formação de um líder, estou falando sobre essa parte 1, que é a questão da estabilidade, né? Produzindo capacidade. Aconteceu um outro milagre essa semana. Essa área de quase 900 metros, que hoje eu descobri que são 2 terrenos, está vindo para a igreja por 300 mil, né? Que não pagaria o preço de um. Os 2. Um dos agentes imobiliários doou 10 mil da parte dele de comissão para a igreja. São 2 parcelas. O outro precisa muito receber, vai receber. Mas sabe como? Ligou para mim e disse assim, pastor, para abençoar a igreja, eu convenci a outra parte a me fazer o pagamento por fora. Mais 10 mil para a igreja. A igreja não tem que pagar isso. Assim, que bênção. O rapaz trouxe toda a dívida de IPTU, está tudo aqui. Pastor, pode ficar tranquilo, vai abater do valor da igreja. A gente já sabia. Parte do advogado vai abater, a parte do inventário vai abater. Esse terreno está vindo aí para 250, 270 mil. Se bobear ainda cai mais. Não tem como perder. Então, de Deus é o querer, de Deus é o efetuar. Sabe? Só que a gente não pode ter medo. Você teve medo? Quem já casou na vida, você teve medo para casar? Quem já construiu casa na vida, você teve medo para construir casa? Quem saiu de casa uma vez na vida, você teve medo para sair de casa? Então, como é que funciona? E olha onde você chegou, olha onde eu cheguei, olha onde estamos. Deus cuidou de nós ou não cuidou de nós? É isso. Eu estou tentando aplicar, né? Trazer a parte prática dessa história. Então vamos lá. Cada um de nós tem potencial porque Deus compartilha a sua própria essência conosco, colocando dons e talentos em nós. Mas assim como a mistura para o bolo, precisamos pegar esses dons, pegar esses talentos e trabalhá-los para que se desenvolvam. Dave é o esposo da Joyce Meyer. Dave e eu costumávamos tirar muitas fotos, mas quase nunca as mandamos revelar. Às vezes chegamos a acumular inúmeros rolos de filme em casa e já nem conseguimos mais nos lembrar quais fotos há neles. Então, qual a utilidade deles para nós? Se não os revelarmos, eles apenas apresentam um desperdício de dinheiro e tempo. Há tanto potencial desperdiçado na igreja, eu vou repetir, há tanto potencial desperdiçado na igreja atual porque as pessoas não estão desenvolvendo o que Deus lhes deu. Por isso, insisto em que você pegue todos os dons e todos os talentos que recebeu e desenvolva-os. Se o fizer, poderá mudar sua vida e fazer diferença na vida dos outros. Também vimos nos capítulos 1 e 2 que o elo que une o potencial existente, a transformação dele em realidade, dele é o esforço. Eclesiastes 5:3. Porque dos muitos trabalhos, dos esforços, vêm os sonhos. Creio que sou um exemplo clássico do que Deus pode fazer com alguém que humanamente não parece ter muito o que aproveitar, mas que está disposto a se esforçar para desenvolver seu potencial. Não estou me depreciando, mas, na verdade, como mencionei anteriormente, não tenho muitos talentos e dons. A Joyce Meyer falando. Não sou criativa, não tenho talento artístico em aptidão musical, não tenho a capacidade de falar em público, tenho o dom da comunicação verbal e escrita. Então, tenho usado esse dom, ou esses dons, desenvolvendo-os na obra de Deus. Estou fazendo o que Deus colocou em meu coração. Algumas vezes, Dave e eu conversamos sobre as nossas visões para o futuro do ministério Vida na Palavra, que é o ministério da Joyce, e também para a nossa vida pessoal.
sentimos que Deus deseja que continuemos a fazer o que estamos fazendo, realizando mais do que estamos realizando, fazendo-o bem, fazendo-o com excelência. Tenho muitos alvos e ideias relacionados à disseminação do Evangelho da forma mais eficaz, mas não faço nada que exceda os limites dos meus dons e vocação. Se eu fizesse, sei que só teria frustrações. Deus fala comigo com regularidade. Ele me fala tanto ao coração quanto por meio da sua palavra sobre muitas coisas, mas às vezes passa-se muito tempo sem que eu receba uma orientação direta dele dizendo faça isso, faça aquilo com relação ao meu ministério. Mas isso não me incomoda, pois sei que estou realizando a vossa vontade, a vontade de Deus, a vontade dele. E se ele quiser que eu continue até que Jesus volte, então assim será. Luto constantemente para manter minha estabilidade, e essa estabilidade consiste em continuar realizando a obra que Deus me chamou para fazer. Como veremos a seguir, para alcançarmos esse ponto, tem algo para o qual fomos chamados. É necessário que passemos por um processo de testes, que molda o caráter e desenvolve a estabilidade. Todos podem adquirir estabilidade. Ela não é exclusividade dos líderes. E aí nós terminamos dizendo o seguinte: não somente para o bom líder, mas para qualquer pessoa, é indispensável que a estabilidade seja desenvolvida, pois Deus quer usar nossa vida de maneiras tão incríveis que jamais poderíamos imaginar. Então, irmãos, eu tenho uma coisa para dizer para você, para terminar essa conversa sobre liderança da manhã desse domingo. Se você espera que Deus faça você enxergar alguma coisa, isso já aconteceu. Por isso você já enxerga. Agora, se você espera que Deus já fazer por você alguma coisa, desista, porque isso não vai acontecer. Ele te deu a visão. É você quem vai trazer à realidade essa visão de Deus. É simples assim. Conversa prática. Eu vou terminar exatamente às 10h30, faltam 4 minutos. Verdade prática, o parte prática dessa conversa. Qual sonho Deus te deu? No que você se vê inserido em relação à igreja, à obra, ao reino? Olha só, eu estou aqui do lado, está o estúdio funcionando nesse momento. A Yane já está transmitindo a escola bíblica aqui, Carol. Já vai fazer daqui. E já essa semana, Carol, já pode marcar com você para vocês virem, gravarem para a semana ou para o mês inteiro. Vocês não vão precisar vir para ficar gravando toda semana, né? Vem um dia, grava para o mês inteiro a Escola Bíblica Dominical, a gente joga na mão do estúdio agora que está parceiro com a gente, que é do Reinaldo, ele edita tudo, prepara tudo, fica tudo pronto. Hoje à tarde, para a alegria da Jéssica, eu vou vir para cá para gravar todas as minhas participações. Se depender de mim, eu vou gravar 2 horas de programa hoje. Como cada mensagem tem 20 minutos, eu vou gravar para 2 semanas. Então, mesmo que eu não possa ir na rádio, eu não deixo a Jéssica lá e o Ricardo sozinhos a partir de hoje. Mas, gente, onde eu estou gravando? No estúdio. Que veio da onde? Deus coloca na sua mente, no seu coração, dá condições, está aí. Vai ser gravado aqui. 1 ano sem funcionar por conta da pandemia, o irmão Elton veio, o Ricardo estava junto. Ligou, tiveram lá um probleminha qualquer com conexão por causa de mau contato, tirou uma caixinha, botou outro, ligou, gravou. Tudo aqui. Então, é isso, irmãos. Agora, eu estou vendo ali, a luz ligada ali, a Yane está gravando no chroma key, no tecido do chroma key. Né? O chroma key azul, o chroma key vermelho, o chroma key verde, o chroma key branco, o chroma key preto. Está tudo ali. As câmeras estão ali. E aí o trabalho começa. Né? Então esse é o desafio para você e para mim. Esse é o desafio. É conseguir enxergar, conseguir ver. É nesse sentido que a Bíblia diz que de Deus é o querer e de Deus é o efetuar. Tudo vem dele. Então não ignore quando Deus colocar alguma coisa no seu coração em relação à igreja. Da mesma forma como ele coloca alguma coisa no seu coração em relação à sua casa, à sua família, à sua profissão, aos seus estudos, à melhoria de suas condições financeiras. Deus coloca no coração. E ele gera no seu coração essa semente
que, em nome de Jesus, pela fé e com seriedade, com trabalho, com oração, mas com trabalho, mas com oração, essa binaridade trabalho, oração e trabalho, debaixo de uma visão de Deus, debaixo de um sonho de Deus, vai virar realidade. É assim que funciona. Eu quero terminar, nesse 1 minuto que me resta, ainda trazendo exemplo. Quanto tempo uma Fei me ouve falar aqui sobre o Rian, me ouve falar aqui, o Ricardo já ouve falar, a Carol, tão recentemente conosco, ouve falar que a gente precisava montar uma estrutura de iluminação para o culto de jovens. O pessoal fazer um trabalho bacana, dinâmico, né? Eu brinco sobre isso aqui na igreja, falo sério e brinco sobre o que eu vou dizer agora há 8 anos, desde que eu assumi a igreja. Assim, ó, os velhos que não vêm para cá dia de sábado, a turma do reumatismo não precisa vir. A molecada vai sentar o pau aqui, vai botar a luz, vai tocar hip hop, vai tocar o que for. A Igreja Batista é uma das poucas igrejas que nós temos no país com história e que comporta essa pegada mais jovem, mais dinâmica. É a única. Igreja presbiteriana, com todo respeito, não. Igreja metodista, com todo respeito, não. As Assembleias de Deus, muito menos. Tem uma galera neopentecostal que suporta, mas aí o neopentecostalismo usado de uma maneira equivocada leva a descambos e aí não conta. Comunidade evangélica não conta, tá na pegada das neopentecostais. Das igrejas chamadas históricas, a Batista é a única que consegue botar um grupo de samba para tocar no sábado sem ninguém se escandalizar. Agora, o culto de domingo faz um culto tradicional, faz um culto. A igreja é predominantemente uma igreja de meia-idade, então é que nem véia de Botox. Não combina. Uma véia de 80 anos com a boca da Angelina Jolie. Imagina que visão do inferno. Né? Então, a igreja ela tem que ter as características de seu perfil. A Igreja Batista Central virou uma igreja predominantemente jovem. Bom, então, mas ainda assim ela tem um vínculo com a história. Ela é uma igreja tradicional. Então, vamos lá. Vamos seguir essa linha, essa pegada mais tradicional. Não vamos fazer o culto de domingo virar boate. Não é isso. Mas eu tenho que ter esse equilíbrio, sabe? Então, eu quero terminar dizendo o seguinte: é preciso que nós tenhamos a visão e é preciso trazer à realidade a visão que Deus te deu com trabalho, com oração, mas com trabalho, mas com oração. Então, essa palavra que eu quero deixar para vocês nessa manhã. Eu vou deixar o Meet aberto, tá bom? Só vou parar de gravar e vou abrir o Facebook, tá bom? Quem quiser continuar na sala Meet, continua. E quem quiser ir para o Facebook, migrar para o Facebook, problema nenhum, tá bom? Eu só vou bloquear a minha tela, por exemplo, ó, quando eu faço isso aqui, ó, pronto, ela liberou a tela, a câmera, desculpe, eu vou bloquear a minha câmera, porque quando eu bloqueio a câmera, ela libera para eu usar em outro aplicativo. Só por isso, tá bom? Para eu usar nos dois, a partir de agora eu vou começar a fazer isso, eu vou ter que transmitir pelo OBS. Mas aí tem que montar uma parafernália aqui, né? Tem que montar as câmeras aqui, inclusive, ou baixar. Eu tenho o OBS aqui, configurar o OBS para transmitir, como eu já fiz um dia desse, tá bom? Mas eu vou bloquear só a câmera e vou deixar o áudio aberto. Fecho o áudio só para vocês não ouvirem os ruídos aqui de configuração. Mas já já a gente libera, tá bom? Obrigado pela participação de vocês, obrigado pela seriedade de vocês. E, por favor, vamos chuchar os outros líderes. Sabe o que é chuchar, né? O gaúcho sabe muito bem, é botar uma ponta de ferro, né? Bem afinadinha, numa beirada de pau e chegar na costela do camarada e dizer assim, cadê você? Né? Que não está sentado com a gente, ouvindo a palavra e alinhando a sua visão de liderança. Então vamos chuchar a turma que está dormindo demais, cansado demais, com frio demais e descansado demais, né? Vamos trazê-los à realidade. Até já, pessoal.
Estamos começando a Escola Bíblica Dominical desse domingo. Terminamos a Escola de Líderes há cerca de 5 minutos, respiramos um pouquinho e agora estamos começando a nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical para as igrejas batistas são uma ferramenta muito importante de transmissão de conhecimento bíblico. Eu posso classificar essa atividade como as chamadas atividades de manutenção, são as chamadas atividades internas. O que significa isso? Eu não estou evangelizando, eu não estou indo para a rua ganhar almas, mas eu estou perseverando na doutrina dos apóstolos. Eu estou perseverando nos atos de conhecimento para a comunhão. Então, essa não é a finalidade da igreja. Eu tenho que ter muito cuidado para que a gente não se perca nesse formato. Tem muita gente que imagina que o trabalho da igreja é o culto da quinta-feira, a reunião de oração da sexta, o culto de jovens do sábado, o estudo bíblico da IBD, da Escola Bíblica Dominical, o culto junto às famílias no domingo à noite, e não é isso. Essas atividades são consideradas atividades de manutenção. Essas atividades existem com a finalidade de manter o corpo saudável. É como você fazendo seus exercícios físicos. Mas a finalidade do corpo não é exercício físico. Mas você deve estar bem, e através dos exercícios físicos isso se torna possível, para que você consiga cumprir as suas funções. É desse modo que consideramos as responsabilidades da igreja. Então, a Escola Bíblica Dominical, ela tem essa responsabilidade de manter o corpo exercitado, o corpo espiritual saudável, alimentado, para que a igreja, então, tenha condições de ir para fora e de fazer o trabalho de evangelismo, de proclamação do evangelho do reino, conforme a palavra de Deus nos orienta. Seja bem-vindo, somos a Igreja Batista Central de Botucatu, essa é a nossa Escola Bíblica Dominical desse domingo, dia 13 de junho de 2021. Eu vou aproximar o microfone para que vocês tenham o áudio aqui em alta, tá bom? O ganho está lá em cima, reguladinho, tudo certinho, e vamos à Escola Bíblica Dominical desse domingo. Bom, a nossa lição é a lição de número 11, estamos usando a revista da Editora Cristã Evangélica, vai aqui uma propaganda de graça pela qualidade da revista, né? História de Israel. Dentro de História de Israel, essa revista, ela enfoca dos patriarcas aos juízes, tá bom? Esse é o foco da nossa revista, e a lição de número 11 é a lição de hoje. Então vamos à lição da Escola Bíblica desse domingo. Graças a Deus. Eu vou pedir uma gentileza aos membros da igreja, inclusive o pessoal que está pela sala Meet aqui. Por gentileza, pessoal, compartilhem o link de acesso ao Facebook nesse momento, lá nos grupos de WhatsApp da igreja. Me ajudem nisso, que aí eu não preciso parar aqui, tá bom? Se bem que para mim não dá trabalho nenhum, não. Na verdade, eu fico às vezes um pouco preocupado de fazer cair o link aqui. Então, por isso que eu quase sempre não faço, ou quando eu faço pelo celular. Mas se vocês puderem me ajudar aí, vai ser bênção. Deixa eu tentar acessar pelo celular, inclusive para ver a qualidade da imagem que está chegando nesse momento pelo Facebook, porque daí a gente consegue ter uma noção do que está fazendo e como está fazendo, tá bom? Ó, para vocês verem a qualidade da imagem, ó, a qualidade da imagem, o irmão Adair está aqui, a qualidade da imagem realmente está em alta, né? Estamos transmitindo em Full HD, e vou compartilhar nesse momento, então, pode deixar, pessoal, já fiz aqui, tá bom? Se vocês puderem só mandar para os amigos e mandar para as pessoas interessadas em estudo bíblico, a nossa IBD, por favor, façam isso. Já coloquei em alguns grupos importantes aqui para nós. Deixa eu colocar aqui. Bom, já foi, né? Estamos retransmitindo nesse momento para mais alguns grupos, apenas com a finalidade de fazer com que os nossos prezados irmãos tenham acesso ao estudo bíblico, ao estudo da palavra de Deus na manhã desse domingo, tá bom? Então tá indo para os grupos, acredito que muita gente boa aí nessa manhã pode ser abençoada, né, com o estudo da palavra de Deus. Então vamos lá, Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Central de Botucatu, agora através do Facebook. Débora e Baraque, a Era dos Juízes.
Nosso texto de referência está em Juízes capítulo 4, do versículo 1 ao 5 e depois versículo de número 31. O texto devocional em Salmos 40, do versículo 1 ao verso 3, nós vamos ler com vocês aqui o versículo-chave, Deuteronômio capítulo 20, versículo 4. Versículo-chave: o Senhor vosso Deus é quem vai convosco a pelejar por vós contra os vossos inimigos para vos salvar. Alvo da lição: ao estudar esta lição, você terá condições de compreender como homens e mulheres podem trabalhar juntos para dar vitória ao povo de Deus. Débora e Baraque, nós temos uma questão aqui severa numa nação predominantemente, potencialmente patriarcal. Uma mulher assumindo posição de liderança, uma juíza. Então, aos que são adeptos das questões sexistas, que discutem aí os ministérios para mulheres e se é viável ou não, olhem com atenção, olhem com carinho. Nós, quando lemos a Bíblia, temos que ter o cuidado da contextualização histórica, social, econômica, política, geográfica. Nós temos que contextualizar. E isso é uma exortação severa a todos nós. A Bíblia é um livro para todas as gerações, mas a mensagem de Deus é transmitida através das linhas históricas. Então, a mensagem não é a história, está contida na história. Então, você tem que conseguir depurar o que é história, o que é registro social, o que é registro geográfico, o que é registro político, o que é registro religioso, o que é registro de costumes. Depurar, separar isso, para entender o cerne da mensagem. Eu quero lembrar a você que texto fora do contexto também é pretexto. Então, essa questão de contexto é isso. E aí eu preciso, e você precisa, contextualizar. O aluno será capaz, depois de entender o que essa lição ensina, de reconhecer que homens e mulheres podem trabalhar juntos para dar vitória ao povo de Deus. Você vai ter condições de sentir que há segurança em qualquer batalha, quando se tem um chamado feito pelo Senhor. E você poderá agir com confiança diante das grandes batalhas da vida, convicto de que Deus está na frente. Nos dias de Débora, as tribos de Israel ainda não tinham eliminado os cananeus da terra. O povo vivia inseguro e era muito difícil a comunicação entre as tribos. Isso está em Juízes, capítulo 5, versículo 6. Os cananeus eram fortes e bem equipados para a guerra, possuindo muitos carros de ferro. Josué, capítulo 17, versículo 16, e Juízes, capítulo 4 e versículo 3. Os israelitas, porém, eram mal preparados. Juízes, capítulo 5, versículo 8. Escute. Vamos conversar um pouco sobre Débora. Você que está anotando as referências bíblicas, faça isso. Você pode rever esse vídeo, porque eu deixo ele ad eterno, eu não tiro do Facebook. Ele vai ficar lá, tá bom? E está sendo gravado aqui também pelo Meet. Então, esse conteúdo está disponível agora e estará disponível depois. O nome Débora significa abelha. Seu caráter correspondia ao nome por causa de sua indústria, sua sagacidade, sua grande utilidade para todos e da sua doçura para os amigos e sua aspereza para com os inimigos. Isso você vai encontrar na obra de Matthew Henry. Débora era notável pela avaliação profunda do povo, pela atitude e pela atuação. O seu julgar, está em Juízes, capítulo 4, versículo 4, era semelhante ao julgar de Moisés. Compare com Êxodo, capítulo 18, versículo 13. É a única mulher de quem se registra que julgava a Israel. Fazia isso antes de promover a libertação do povo diante da tirania do rei Jabim.
Ela tendia debaixo da palmeira de Débora, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. É bíblico, está lá. Juízes capítulo 4, versículo 15. Como Otiniel procurava restaurar os valores de Israel antes de buscar a libertação. Era profetisa, seu ministério profético incluía aplicar a palavra de Deus à vida do povo. Atos capítulo 15, versículo 32. Seu cântico, como o cântico de Ana, mãe de Samuel, e de Isabel, mãe de João Batista, e de Maria, mãe de Jesus, se tornou parte das Escrituras Sagradas. Débora incentivava o ministério de outros. Baraque só foi à guerra para livrar o povo porque ela o incentivou. Ela o acompanhou. Assim, Baraque ganhou lugar entre os heróis da fé. Hebreus capítulo 11, versículo 32. Bom, vamos começar pela designação nominal, o nome. O nome para o povo judeu até hoje vem revestido, né? E aí esse conceito depois é revertido para entendimento, revestido de significação profética. Ou de uma identificação maior, né? de um caráter identitário em relação à casa, à família, à região em que se morava, né? E não poucas vezes você vai encontrar na Bíblia um nome e um sobrenome alusivos a uma determinada circunstância, a um determinado lugar, a uma determinada região ou a uma determinada crença. Jerubaal, né? Baal, no ídolo, vem junto ao nome. É um exemplo, né? Isso vai acontecer com relação a Deus, com relação a diversos nomes de Deus ou diversos nomes de indivíduos com base nesses diversos nomes de Deus, tá bom? Mas isso também pode ser um desejo, um sonho. E profeticamente, o judeu até hoje raciocina a relevância do filho, de sua geração, a partir do nome profetizado sobre ele. Bom, eu tenho 2 filhos, uma menina, que inclusive hoje faz aniversário, a Jéssica, minha primogênita, e o Jonathan. Jéssica, o nome em hebraico, Israel, significa cheia de riqueza. É o feminino do nome Jessé. Eu profetizei riqueza sobre ela. Eu não pensei na despesa que ela ia me dar, né? Cheia de Agora riqueza. já era. E ela incorporou, ela está aqui pelo Meet, vocês ouviram a vozinha dela aqui, né? Agora aguenta, né, Jéssica? Sim. Cheia de riqueza. Jonathan, Jonathan Elian, amigo chegado. Deus me deu um amigo chegado. Eu estou profetizando sobre a vida da minha filha e profetizando sobre a vida do meu filho. Então, o povo judeu trabalhava assim. O nome, a identidade nominal tinha como base ou uma percepção, ou uma configuração, ou um contexto, né? Ou uma profecia, ou um desejo. Bom, então, os pais de Débora queriam que ela fosse uma abelha? Não, não é assim que você interpreta. As qualidades, os atributivos da abelha, por certo, eram o desejo dos pais de Débora. Vocês já viram uma abelha de óculos de sol, perninhas cruzadas, curtindo o verão? Não, nunca viram, só em propaganda de televisão, né? A abelha, ela é conhecida pela operosidade, não para de trabalhar. É conhecida pelo seu alto poder de sociabilidade. A abelha é conhecida também por produzir cera, resina, mel. Quem ensinou a abelha a fazer a colmeia sextavada, a organizar tudo de forma meticulosa? Ela é cuidadosa, trabalha em equipe, voa sozinha. Você sabia que a abelha consegue reconhecer um território em volta de sua colmeia de até 6 quilômetros?
E ela faz o caminho de volta certinho. Ela estabelece rotas de transporte. Já viram o trabalho da abelha através de uma lente que amplia o seu trabalho, sua vida, seu movimento, o trabalho de transferência de pólen? Aliás, sem a abelha, não existe colheita. Sim, né? Quando você, pelas abelhas, percebe então a importância de seu trabalho, vai compreender a palavra profética dada sobre ela, com o exemplo do reino animal, mais uma palavra profética. Então vamos traduzir. Os pais de Débora queriam que ela fosse bênção, mas soubesse se defender. Quem nunca tomou a ferroada de uma abelha? Mas também, você sabe que quando a abelha usa o seu ferrão, ela morre. Ela morre se defendendo. Então, é uma investida letal. E ela instintivamente sabe disso. Então, normalmente, a abelha usa o seu ferrão não para defender-se a si mesma, mas para defender a colmeia. Olha que coisa curiosa. Era como se, profeticamente, Débora recebesse de Deus, pela palavra profética de seus pais, a responsabilidade de trabalhar, de interagir, de se socializar ou estabelecer vínculos de trabalho com base na contribuição social. Não trabalharia sozinha. Pertenceria a uma grande comunidade, Israel. Produziria mel, produziria resina, construiria sua própria casa, trabalharia para a construção da casa dos outros e defenderia a sua nação. Olha o que acontece com Débora. Olha como o nome tem poder sobre a vida. Débora, debaixo do carvalho, julgava Israel. Resina. Que coisa linda! Dá esperança ao seu povo. Defende o seu povo dos cananeus. Alimenta o seu povo. Desse modo, dessa forma, mel. A palavra profética estava estabelecida sobre ela. Percebem? E capaz de ferroar, capaz de defender, de julgar, mas de ir à batalha. E ela vai à batalha. E ela luta pelo seu povo. Vocês estão me vendo de vez em quando olhar aqui para mim, à esquerda, eu acho que é a direita da tela de vocês, é que o irmão Adailton Teodoro está aqui, tá bom? Está aqui participando da Escola Bíblica Dominical com a gente. Pessoal, próximo domingo já farei a Escola Bíblica Dominical no templo. Farei o formato online, mas estarei no templo, tá legal? Então, quem quiser vir para cá, máscara, álcool em gel, venha em paz, tranquilo, né? Escola Bíblica Dominical já ao vivo no próximo domingo. Vamos avançar. Baraque. Baraque era da tribo de Naftali. Azor, cidade no território designado como herança para Naftali, embora destruída por Josué, tinha sido reconstruída e denominada por Jabim. Jabim era um rei cananeu. Baraque tinha, assim, muitos motivos para ver o opressor cananeu derrotado. Guerra contra Jabim. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor depois de falecer Eude. Eude, juiz da lição passada. Entregou-os o Senhor nas mãos de Jabim. Juízes capítulo 4, versículos 1 e 2. Depois do falecimento de Eude, a falta de uma liderança dirigida por Deus foi sentida pelo povo. Jabim, rei em Azor, por 20 anos, oprimia duramente os filhos de Israel. Juízes capítulo 4, versículo 3. O ciclo liberdade, pecado, opressão, libertação recomeçou. Guarde isso. Toda vez que você lê na Bíblia, na história bíblica, sobre perseguição, escravidão, desterro, abandono, morte, toda vez, não imagine um Deus injusto, tenha cuidado.
Pense nesse ciclo. Qual é o ciclo? Pecado, opressão, libertação. De novo, liberdade, pecado, opressão, libertação. Você está livre, peca, pecou, sofre opressão, se arrependeu, clamou ao Senhor, libertação. É assim em toda a história bíblica. Escute, é assim com você, assim o será comigo. Temos liberdade, temos a bênção, o Senhor nos prospera. Pecamos, iniquimos, nos desviamos, o ciclo começa. Liberdade, pecado, pecado, opressão, opressão, derrotas, problemas, angústias, lutas, e aí arrependimento, choro, confissão de pecados, metoneia, liberdade de novo. É um ciclo na vida do cristão. É por isso que eu fico muito indignado, eu vou usar a expressão indignado, quando eu vejo os crentes, por exemplo, deificando o deserto, cantando o deserto, glorificando o deserto, pregando o deserto. Deserto é lugar de sofrimento, é lugar de passagem, mas é lugar de sofrimento. Israel permanece 40 anos no deserto porque pecou. Porque quando tinha que olhar a terra de Canaã, voltar rapidinho e dizer, vamos para cima, já sabemos por onde se entra, o que se faz, 10 voltam dizendo, a terra é boa, mas os gigantes são grandes. Só Josué e Caleb voltam dizendo, os gigantes são grandes, mas a terra é boa e o Senhor é conosco. E aí qual foi a sentença de Deus? Demoraram 40 dias para voltar, para cada dia um ano, 40 anos, até que toda essa geração iníqua morra. A próxima geração entrará. Essa geração não mais. É simples assim. E é do mesmo modo conosco. Não era para ser tão difícil. O caminho era para ser mais fácil. A prosperidade era para chegar de forma mais rápida, muito embora eu não pregue o evangelho da prosperidade. Entenda-se prosperidade aqui como condições de se viver, tendo-se o que se necessita e abençoando naquilo que é necessário. Esse é o conceito de prosperidade de Deus. Tá certo? Vamos avançar? Então vamos lá. Cântico de Débora. Vou chegar ao Cântico de Débora, mas vamos terminar a guerra de Jabim lá. Vamos lá. Débora entrou em ação. É provável que, por ser mulher, ela não trouxesse nenhuma preocupação ao cananeu. Jabim não imaginava que a liderança sábia de Débora era inspirada por Deus e que resultaria na derrota dele. Débora chamou Baraque e lhe transmitiu a ordem de Deus, não de Débora, de convocar 10.000 homens da tribo dele e de Zebulon e irem ao monte Tabor. O crente precisa conhecer a voz de seu Deus e andar debaixo de sua ordem. Débora afirmou que era Deus quem estava controlando a campanha toda e que Deus daria a vitória. Você tem que saber a quem você serve. E falar em nome de Deus quando ele manda falar, mas agir quando esta ordem é dada. Baraque se recusou a ir à batalha. Se Débora não o acompanhasse, ele não iria, apesar da mensagem clara. Ela aceitou acompanhá-lo, mas declarou que a honra da vitória, então, não seria mais dele, mas de uma mulher, Juízes 4, capítulo 9. Isso ressignifica essa questão sexista, viu? Não se engane, não. Baraque, o líder, não vai. Débora profetiza, julgava o povo, fazia o trabalho, e o Senhor se comunicava com ela. Por que o Senhor não se comunica com Baraque, e sim com ela? Não será porque ela estava na presença e Baraque não? Não será porque ela tinha a sensibilidade do Espírito e Baraque não? Não será porque o seu coração estava inclinado a saber a vontade de Deus e o de Baraque não? Pare para pensar. O fato é que Deus deu a ordem através dela. Não deu a ordem a ela através dela. Foi Baraque quem disse, eu não vou se você não for. Ela disse, eu vou, mas fique sabendo que o crédito da batalha será de uma mulher. E assim o foi. Então, escute. Ao invés de nós estarmos questionando o papel da mulher na igreja,
Ao invés de nós estarmos agindo de forma preconceituosa, muitas vezes arrogante, vamos fazer o trabalho. E dando condições para que as mulheres da igreja também trabalhem. Estamos reconstruindo, estamos construindo, realizando, empreendendo. Para quem? Para o mesmo Deus? Isso é sério. Isso é muito sério. D. Cícera reuniu seus 900 carros de ferro e todos os seus soldados, indo de Arosete-Ragoim para o rio Quizon, exatamente como o Senhor havia prometido. Eu quero dizer para você nessa manhã que Deus é um Deus que fala pelas circunstâncias. Eu vou repetir. Deus fala pelas circunstâncias. Como Jesus desce ao Egito? Ah, não, José e Maria, seus pais o levam. Por quê? Eu não me lembro. Eu vou lembrar a todos vocês a razão circunstancial. A perseguição da casa dos Herodes, procurando para matar todos os meninos nascidos de 2 anos para baixo. Porque se disse que havia nascido o rei dos judeus em Belém. Pela circunstância da perseguição, Jesus, por José e Maria, seus pais, é levado ao Egito. Cumpriu-se a palavra dada por Deus a Isaías: o meu servo descerá ao Egito. Então Deus é um Deus que fala pelas circunstâncias. Covid-19, esse morticínio na nossa nação, Deus está falando. Essa radicalização, essa polarização, Deus está falando. Qual é o papel da igreja? A politização de suas ações, negativo. A disponibilidade, a disposição de servir ao Senhor em tempo tão adverso. Qual é o papel da igreja nesse contexto? Essa é a questão. Essa é a questão. Então disse Débora a Baraque: dispõe-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou a Cícera nas tuas mãos. Juízes capítulo 4, versículos 14 e 15. Vale notar que a estratégia foi do Senhor, comunicada por Débora como profetisa. Assim, a vitória é atribuída a Deus. Juízes 24, 12. Salmos 44, versículos 6 e 7. A batalha é do Senhor. A guerra é do Senhor. A bênção é do Senhor. Deus é Senhor de pouco e de muito. Da vitória com poucos, da vitória com muitos. Tudo é dele. Tudo dele vem e tudo para ele voltará. Eu e você não somos donos de absolutamente nada. Tudo vem do Senhor. E Deus tem controle sobre o tempo. Deus tem controle sobre o Kairos. O que dirá sobre o Cronos? Deus tem um dia marcado, um horário marcado para agir. Deus tem o seu tempo. A sua vontade, diz a Bíblia, não será cessada. Os seus planos não serão frustrados. Mas o Senhor os realizará. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém? Graças a Deus. A morte de Cícera, de nada valeram os carros de ferro. Parece que o Senhor não só causou pânico aos soldados de Cícera, que foram perseguidos e mortos, mas também fez com que o rio transbordasse. Circunstâncias. Preste atenção na natureza, preste atenção nas concatenações, nas organizações. Deus está no comando. O mundo jaz no maligno,
mas Deus está no comando. Amém? Você crê nisso? Você entende isso? Deus está no comando da sua vida, Deus está no comando da sua igreja, Deus está no comando da nação brasileira, Deus está no comando. Só não se esqueçam do ciclo liberdade, pecado, opressão, libertação. Não se esqueçam do ciclo. O general Cícera, o rio transbordou, mas Deus deu um dia, Deus deu um tempo, Deus deu o tempo exato da batalha, porque ele conhece o tempo eterno, o Kairos. O general fugiu a pé, não passava o carro de ferro. Olha o que Deus faz. Cria uma circunstância, irmão Adailton, para que o carro de ferro, poderoso e tremendo, não sirva para nada. Manda tempestade, o carro atola. Olha como é que Deus trabalha em prol da realização de sua vontade, do cumprimento de sua promessa. Deus é Deus, Ele é Senhor, Ele está acima das circunstâncias. É por isso que eu adoro a Deus, eu glorifico a Deus nessa manhã. Aleluia, aleluia. O general fugiu a pé e foi se esconder na tenda de Jael. Juízes 4, de 17 a 22, 5, de 24 a 27. Quem era Jael? Mulher do queneu Éber, descendente de Jetro, sogro de Moisés. Jetro era sacerdote e também cultuava o Deus de Moisés. Êxodo capítulo 18, verso 10 ao verso 12. A ação de Jael seria fruto dessa antiga amizade entre dois povos. Deixa eu falar uma coisa para você. É muito importante o que a gente vai conversar agora. Ao longo da vida, não tem tanto tempo de vida assim, não. Né? Mas desses meus 18 anos de vida, né? Só 18, né, mano? É um tempo curtinho, a gente já tem visto algumas coisas. Né? Tem um ditadozinho muito engraçado, que não é bem assim, não são bem esses os termos, mas esse é o sentido, né? Que diz assim, olha, você nunca deve desprezar o nerd que senta do seu lado no banco da sala de aula, porque provavelmente ele vai ser seu patrão depois. Né? Ele vai ser seu chefe depois. Né? Aquele camarada lá de óculos fundo de garrafa, meio lesado, meio estranho, inteligente pra caramba. Não tira sarro dele, não. Porque é ele que vai pagar o teu salário daqui a pouco. Né? Sabe o que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo o seguinte, que você tratar bem as pessoas, que você semear, que você... A Bíblia tem um termo muito curioso. Para mim é um enigma. Eu sempre me pego pensando um pouco sobre esse termo. Granjeai amigos com tesouros da iniquidade. Negócio doido. Né? Iniquidade você tem que desprezar. Como é que você granjeia amigo com tesouro da iniquidade? Qual é a ideia? Trate bem todo mundo. Trate com respeito, com carinho todo mundo. Sabe? A Bíblia vai dizer isso para você em outras palavras. Considere os outros superiores a você. Você, não eu superior aos outros. E isso já tem me trazido algumas experiências ao longo desses meus poucos anos de vida. Você trata bem uma pessoa, você não sabe quem é, você trata com honra, com carinho, com deferência, os anos se passam, e daqui a pouco você se depara com aquela pessoa na roda da vida, de novo, ou com um descendente dela, com um filho, com alguém ligado a ela, assim, você abençoa meu pai, você abençoa minha mãe, do que você precisa? Sabe? A história de Jael é bem isso, uma nação diferente, uma nação ímpia, mas com uma história, infelizmente, de contaminação. Mas uma história de respeito, construída com base nas relações do passado. Cuidado com as pessoas que passam pelo teu caminho. E se você puder abençoar, abençoe. Se você puder honrar, honre.
eu tenho a seguinte coisa no meu coração. Passou pelo meu caminho, eu vou fazer de tudo para abençoar. Eu vou fazer de tudo para honrar, porque eu não sei do dia de amanhã. Eu não sei. Eu não sei. Foi assim para contratar, foi assim para demitir. É assim que eu tenho procurado agir. Eu me lembro de poucas vezes ao longo da minha vida ter sido duríssimo com alguém. E eu paro para pensar 1000 vezes se é esse, eu posso ser firme, né? Grito não é sinônimo de autoridade. Quem tem poder não usa a autoridade que tem. Desculpe. Quem tem autoridade não usa o poder que tem. Normalmente quem usa o poder é quem não tem autoridade. Você pode dizer sim e você pode gritar o sim. É sim, você pode dizer não, você pode berrar o não. É não. O chefe pode dizer não, dando um murro na mesa, chutando a cadeira, agredindo verbalmente o funcionário, cometendo crimes. Mas ele pode dizer não, dizendo: olha, muito obrigado, eu vou levar em conta a sua sugestão para um outro momento. Nesse momento, não vamos fazer assim. O não está dado. Eu me lembro de, inúmeras vezes, na posição de gerente industrial de uma determinada instituição, ter sentado com um funcionário e ter dito: olha, muito obrigado pelo seu trabalho. Foi uma honra ter você aqui. Que bom que você esteve conosco até hoje. A partir de hoje, o seu perfil não se encaixa mais no perfil da empresa que eu represento. E eu tenho aqui a decisão de sua exoneração, de sua demissão. Eu oro para que Deus te abra uma outra porta, que Deus te abençoe, te honre, te guarde. E muito obrigado pelo tempo que você trabalhou comigo. Às vezes era um funcionário impontual, irresponsável, inconsequente, que já foi advertido diversas vezes, que não cumpriu o seu trabalho, que não cumpriu o seu papel, que não tinha interesse de adquirir as habilidades técnicas necessárias para o exercício daquela função, nem por isso tratá-lo-ei com desonra, com desrespeito, com violência. Eu direi não. E ele entendeu que o não estava dado. Fui diretor de governo de uma cidade, agi da mesma maneira. 17 secretários em volta da mesa. E você diz: senhor, muito obrigado pelo seu trabalho, mas nós vamos precisar auditar o seu departamento. Você está desconfiando de mim? Estou cumprindo o meu papel. Tenho profundo respeito pelo seu trabalho. Mas há problemas que precisam ser verificados. Nós vamos auditar as suas ações, as ações dos seus liderados, as ações de seu departamento. Como pastor da igreja, quem trabalha comigo sabe disso. Qual foi o dia que eu desrespeitei alguém debaixo da minha responsabilidade? Até porque eu exerço a filosofia, tento, ao menos, a filosofia de Jesus, que é a filosofia da pirâmide invertida. Quem se acha no topo, que sirva o mais simples. O maior, que sirva ao menor. Me lembro de uma vez pegar um irmão tratando mal o zelador da igreja. Chamei esse irmão, chamei essa irmã, aconteceu com uma irmã, chamei na sala e disse assim: irmão, eu não tinha sala. Conversei com eles no cantinho da cozinha, de forma reservada. Quem tem vergonha não envergonha ninguém. Chamei, sentei e disse: irmã, quem deu autorização à senhora de tratar o seu irmão dessa maneira? Não, mas eu... Irmã, não é a senhora que demite. Irmão, não é o senhor que demite. A igreja se reúne e decide os seus rumos em assembleia. Tem um conselho administrativo, tem um conselho fiscal, tem uma diretoria, e a assembleia é soberana em suas ações. A senhora entendeu? Olha, mas, irmã, por gentileza, nunca mais faça isso. Se assim o for, esse tema vai ser levado para o Conselho Administrativo, será pautado, e sendo pautado, irá para a Assembleia.
E a senhora responderá diante da Assembleia pela sua postura equivocada. Eu consigo ser firme, exercer a autoridade, sem humilhar ninguém. Eu sou professor. Nas minhas aulas, agora eu estou afastado por conta do curso que eu estou fazendo. É uma exigência da bolsa de pesquisa. Mas eu encontro com os meus alunos de quinto, de sexto, de sétimo, de oitavo, de quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono anos. Gente hoje que já acabou a faculdade. E recebo abraço, beijo, carinho, não na pandemia, né? Esse professor, de vez em quando alguém me liga, que saudade de você, que saudade das suas aulas de literatura, de gramática da língua portuguesa. Na faculdade, os alunos de filosofia, de sociologia, de antropologia. Olha, professor, muito obrigado pelo seu carinho, pelo seu respeito, pela dignidade com que o senhor nos trata. Eu não estou fazendo mais do que minha obrigação. Todo mundo sabe que eu sou um pastor. Todo mundo sabe onde eu entro e onde eu estou, quem sou eu, o que eu estou fazendo. Então, bem provavelmente, Jael, e esse relacionamento dadivoso, misericordioso, amistoso, que permite a emboscada, a Cícera, seja fruto dessa semeadura no passado. Mas você imagina se na história de Jael estivesse a mágoa, o ressentimento contra Israel? Poderia ter ocorrido o inverso. Cícera poderia ter sido informado da proximidade da juíza, e aí o efeito seria reverso. A juíza seria morta. Baraque poderia ter sido morto, configurando-se então a derrota de Israel. Percebem? Como isso é severo. Como isso é importante. O nosso testemunho, os nossos relacionamentos, a maneira como vivemos o nosso dia a dia no trato com o outro. E é aí que a palavra se cumpre. A quem muito se der, dele muito se pedirá. Nós estamos terminando a escola bíblica dessa manhã, mas não sem o desfecho. Semana que vem eu continuo a lição. Jael convidou o general fugitivo para se esconder na tenda dela. Ela estava observando. Ela viu o desenrolar da batalha, viu a tempestade, a inundação do rio, viu o general atolar o carro, viu ele correr e tentar se esconder no meio da batalha. E Jael disse assim: vem cá, entra aqui. Era uma artimanha. Deu-lhe leite, alimentou e o cobriu para dormir. Estava cansado, dias de batalha, corpo exaurido. E ele imaginou: encontrei carinho, afeto, cuidado, vou me esconder. A gente só não pode se esquecer de que era um general de uma nação beligerante que durante 20 anos oprimira Israel e que agora estava em guerra contra Israel. Ninguém sai para a guerra para dar bolo, pão de presente para o exército inimigo. Eles estavam tentando matar os israelitas e dominar sua terra e roubar as suas riquezas. E o general do momento era Cícera. Então temos que saber quem são os nossos inimigos. E cuidado, a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso que atuam nas regiões celestiais. Quando Cícera dormiu profundamente, ela pegou os instrumentos de seu serviço. Quais eram? Um martelo e uma estaca de tenda. Entre aqueles nômades, quem armava as tendas eram as mulheres, de novo o protagonismo das mulheres. E matou a Cícera, cravando a estaca na fronte dele, até que penetrou na terra. Baraque procurava a Cícera quando Jael saiu da tenda, convidando-o a entrar e ver o cadáver do general. Outra vez, Baraque constatou o cumprimento da profecia de Débora.
Eu vou parar na página 69, na entrada do ponto 3. O que eu estou dizendo é, qual foi a profecia? A profecia de que a honra seria de uma mulher. Então Deus criou as circunstâncias para que naquele momento de embate e para que durante aquele entrave de batalha, o general fosse ao encontro de uma mulher. Eu quero terminar a lição de hoje dizendo para você o seguinte, querido, querida de Deus, irmão em Cristo Jesus. É muito importante conseguirmos agir de acordo com os ensinamentos da palavra. É muito importante. É muito importante conseguirmos agir na obediência a essa palavra. É muito importante. Se você não conseguir agir de acordo com os ensinamentos da palavra, você bem provavelmente será aquele que sempre ouve e, ouvindo sempre, nunca aprende. Então, palavra de Deus, evangelho de Jesus Cristo. E como igreja é preciso compreendermos que tudo que a gente aprende tem uma finalidade, tem um propósito. A gente não está aqui só contando a história de Israel nesse período de Débora, nesse período de Baraque. Estamos dizendo para você que Deus é aquele que age ao longo da história, através da história. Agindo Deus, quem impedirá? É verdade, mas Deus intervém na história. Ele controla a história. E eu e você devemos ter a mesma segurança, a vida nos antigos que obtiveram a vitória. Saber que do Senhor é a guerra, do Senhor é a batalha. A nossa vida pertence ao Senhor. A igreja é de Jesus. Nós não somos absolutamente nada além de mordomos. Então, a nossa sensibilidade, a nossa oitiva, a nossa visão, o nosso conhecimento, o nosso coração, a nossa alma devem estar à disposição do reino, à disposição do Senhor. Eu quero abrir o microfone, não fiz uma aula interativa. Quem está me acompanhando pelo Facebook vai ouvir, provavelmente, vozes do Meet. Então, eu quero abrir o Meet e saber se tem alguém que quer colocar alguma coisa, fazer algum comentário ou colocar alguma pergunta. Por favor, fique à vontade. Alguém deseja? Pessoal que está na sala Meet, fique à vontade. Não precisa brigar para falar, viu? Pode falar um de cada vez. Não tem problema. A gente ouviu, né, todo mundo falando ao mesmo tempo. É... Não tem problema. Temos aqui ainda 3 irmãos na sala de aula, mas preferiram não falar. Não tem problema. Pessoal do Facebook, quem assiste, quem nos assistirá, que Deus abençoe sua vida, sua família, esse domingo. Lá se vão 48,35 minutos de ministração, de aula, e agora às 11h27 nós vamos terminar a nossa EBD. Eu tenho uma notícia para dar para vocês. Ontem foi Dia dos Namorados, então, por favor, senhores e senhoras, presenteiem os seus consortes. Não sei se tem sorte ou um azar terrível, né? Mas uma demonstração de carinho, uma demonstração de afeto é sempre muito bem-vinda. Façam isso, por gentileza. E a gente não tem mais à venda, desista, acabou, mas a gente tem 50 combos de frango, de assados, para entregar agora. E eu quero agradecer o apoio de todos os irmãos que estão preparando isso. Na cozinha nós temos a irmã Adriana, mamãe da irmã Adriana, está lá a irmã Iane desde ontem, irmão Johan, a Isa estava lá ajudando, e mais quem? Que Deus abençoe a vida desses irmãos. Pela segunda semana consecutiva, os irmãos estão levantando recursos para honrar o pagamento das treliças e da iluminação
que modificará radicalmente o ambiente da igreja para os cultos de jovens. E nós estamos felizes por isso. Já tivemos a autorização junto ao proprietário dos equipamentos para buscá-los, para trazer as treliças e para instalá-las na igreja, né? Instalar os equipamentos, instalá-los na igreja. Mas isso é fruto do trabalho de todo mundo, né? Então, quero registrar um agradecimento sincero aos irmãos que estão preparando a comida e que agora começam a entrega, e os irmãos que compraram. Muito obrigado, isso nos honra demais. Muito mesmo. A nossa igreja, essa igreja, a Igreja Batista Central, tem cara de comida, né? A padaria da igreja funciona, a cozinha da igreja funciona, e é desse jeito que nós compramos uma Kombi, fizemos 25 mil coxinhas, vendemos e pagamos a Kombi. Não é à toa que o apelido da Kombi é coxinha. Compramos 2 ônibus da Caio, ano 2008. Caio, Mercedes-Benz encarroçado Caio, 2 carros, o Millennium 2. É desse jeito que a gente montou estúdio, é desse jeito que a sala de aula foi montada, trabalho de todo mundo, colaboração, contribuição de todo mundo. É desse jeito que hoje nós temos uma sala pastoral, com a nossa biblioteca, com tudo organizado. Esse ambiente vai ser colocado depois no site da igreja. É lindo demais. Um ar-condicionado, tudo arrumado, cadeira de espera, um canto de café que foi ofertado pelo casal Iane e Johan. Que coisa mais linda, né? Mas tudo isso com carinho dos irmãos, o computador que transmite a mensagem, o microfone que permite essa alta performance de áudio, tudo tem sido feito assim, doação, carinho, investimento de irmãos. Nesse momento, à minha direita tem a minha porta e tem outra porta, a porta do estúdio. Tem um estúdio funcionando, com câmeras de TV, gravando a Escola Bíblica Dominical. Tem irmãos trabalhando ali. Daqui a pouco nós vamos entrar gravando mensagens bíblicas para a semana inteira. Aí manda para o Reinaldo Ferreira, nosso querido irmão e amigo, para editar a parte de vídeo. Aí vai o irmão Elton, daqui a pouco editando a parte de áudio, e aí vai virando essa coisa linda, que é essa performance da igreja, essa conduta, esse comportamento da igreja que vocês vão observando através das redes sociais, através das nossas ferramentas de comunicação. Então, meu sincero agradecimento, meus sinceros agradecimentos a todos os irmãos que apoiam essas iniciativas e as tomam, né? Tomam iniciativas. Que Deus abençoe a vida desses irmãos, quem fabrica comida, quem apoia e comprando, é bênção. Agora, quem comeu frango semana passada sabe do que a gente está falando. Eu tive restaurante, eu sou suspeito para falar. A Jéssica cozinha para caramba. E só não come carne. A Jéssica hoje é vegana, então ela não pode confirmar, né? Mas ela pode confirmar que a gente sabe cozinhar, né? Foi o tempero de frango mais gostoso que eu comi em toda a minha vida até hoje. Então, hoje o tempero dos assados. E só para você ficar com água na boca, você que não comprou o combo, fique ligeiro para a semana que vem. Ligue para nós, 1499-676-0720, porque hoje são assados de coxa sobre coxa e linguiça perdigão, com acompanhamento de maionese, farofa, arroz, e tem mais alguma coisa lá que eu não sei o que é. Eu sei que é arroz, maionese, farofa, eu acho que vinagrete também. Acho que vai o vinagrete. Mas lindo de ver e provavelmente delicioso de se comer, tá bom? Quero orar com você, obrigado pela sua companhia. Estamos encerrando a Escola Bíblica Dominical, que emendou na Escola de Líderes, que é transmitida apenas para os membros da igreja através do Meet. Então, quem está aqui pelo Meet, muito obrigado pela sua presença. Quem está comigo pelo Facebook, quem assistirá essa aula de Escola Bíblica Dominical a posteriori também, que Deus te abençoe, muito obrigado, um bom domingo, e às 19 horas estaremos aqui. A gente, na verdade, vai passar o dia aqui gravando, daqui a pouco a gente come, vai para o estúdio e vamos gravar, né? Quando tiver fôlego, a gente vai falando, vai gravando, e essa é a nossa maneira de abençoar a sua vida, de abençoar a vida da igreja no dia de hoje. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Senhor, obrigado pelo dia de hoje, pela tua bondade e misericórdia. Sei que o Senhor é bom e que o Senhor é aquele que tem cuidado da nossa vida. Muito obrigado.
Oro pela vida do meu ouvinte, daquele que me assiste, pelas famílias, oro pela Igreja Batista Central em Botucatu, mas pelo teu povo, em nossa cidade, espalhados pela face da terra. Que seja um domingo de bênção e de vitória. Nesta oração eu quero te agradecer pela vida de minha filha. Obrigado pela vida da Jéssica, por mais um ano de vida que o Senhor dá à minha filha. Obrigado pela sua inteligência, pela sua capacidade. Obrigado porque ela tem conseguido te servir. Obrigado por ser instrumento de Deus para que o programa Reencontro vá ao ar todos os dias. Obrigado pela voluntariedade, como se apresentou e como lida com isso, estando eu presente ou não, tendo eu condições de ir ou não, e como ela tem sido instrumento de Deus para abençoar a vida de mais de 2,5 milhões de pessoas todos os dias. Obrigado. Que o Senhor abençoe, que a voz da Jéssica chegue não só a 280 cidades, mas ao mundo inteiro. Use a minha filha para o louvor do teu nome. Use-a para o louvor de tua glória. Obrigado pela vida da Jéssica nesse 13 de junho de 2021. E obrigado pela fé que o Senhor nos tem dado na pessoa bendita de Jesus Cristo, teu Filho, o único que reina, o único que vive, o único que existe para sempre. Amém e amém. Bom domingo, que Deus te abençoe até às 19 horas. Não se esqueça, o pessoal da igreja, 17h45, reunião do Conselho Administrativo, presencial e no formato Meet, e às 19 horas, o início do nosso culto de adoração. Bom domingo, que Deus te abençoe e te guarde. Muito obrigado pela sua companhia e pela sua presença na Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Central de Botucatu. Muito obrigado. Abraço, Sodré, Deus abençoe, até o culto da noite, tá bom? Forte abraço, Deus te abençoe. Amém, pastor. Umas 5h30 eu estou na igreja para ensaiar com o grupo do louvor. Deus abençoe. Pois não, quem fala? Oi, irmã Ivanete. Sim. Fazer uma panela maior. Fazer um negócio aqui.